Glórias a Deus. A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a todos nesse dia, que todos possam ter um bom final de semana e que assim o Senhor possa abençoar a cada um. Venho fazer uma live hoje sobre a certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você conhece as diretrizes no caminho das Sagradas Escrituras sobre a salvação? É sobre esse assunto hoje que nós vamos conversar na Sagrada Escritura. Amém? Porque a gente vê muitas coisas aí, irmão, muitas pregações, muitas pregações que não condizem com a mensagem sagrada da palavra de Deus. Então é algo para nós refletir, é algo para nós aprender. Estou fazendo essa live também para poder responder a alguns irmãos e algumas irmãs que vem mandando mensagem para a gente. Amém? E muitos irmãos que acham que, como está falando lá, acho que é em Tiago, que a verdadeira religião é atender os órfãos, as viúvas. E aqui você vai ver que não é só isso não. Não é não. Não é não. Nós vamos compreender que precisa de um conhecimento, precisa saber conhecer, ter um discernimento da tua própria fé, o discernimento do Cristo dentro de você. Amém? Então abra sua Bíblia aí em a primeira epístola de João, no capítulo 2, nós vamos ler dois versículos e nós vamos caminhar pelas Escrituras. Hoje nós vamos caminhar pelas Escrituras. Diz assim: ora, vou pegar do 2 em diante. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amém? Vamos lá para a mesma epístola de João, do capítulo 3, nós vamos ler do versículo 10 ao 14, que vai dizer assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. É porque o assassinou, porque as suas obras eram má, e as de seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilhei se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. A pergunta é: a tua religião
ama a seu irmão? A tua religião restaura o teu irmão? A religião que você se encontra, ela restaura o seu irmão? Você está professando a fé do amor? Qual a fé que você professa? Se no seu coração ainda está governando o ódio, a maldade, a ira e a contenda, você precisa nascer de novo. Então vamos lá. As Escrituras nos ordenam: examinai. Examinai vós, a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai vós, a vós mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Você tem esse discernimento que Cristo está em você? Se não é que estáis reprovado, como diz em 2 Coríntios 13, no versículo 5, que diz assim: examinai vós a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai vós a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Glória ao nome do Senhor. Então, é por esses caminhos que nós temos que caminhar dentro da Sagrada Escritura, procurando se examinar a cada momento, a cada segundo, com discernimento, para ver se essa certeza da salvação está em nós ou não. Se nós praticamos essa religião, se nós conhecemos. Você conhece a Cristo? Você conhece Cristo? Você conhece a Deus? É por esses caminhos das Escrituras que nós vamos conhecer pelas sagradas letras que conheceremos a Deus, pelas sagradas letras que nós conheceremos a Cristo, é pelas sagradas letras que nós vemos se nós estamos em Cristo ou não. Vamos lá. Vamos mais. Deixa eu dar uma passada aqui para explicar o versículo aqui. Bora lá, 1 João 2 e 3. Por isto, deixa eu pegar aqui no 2. Propiciação, sacrifício, como está lá em 1 João aqui, 1 a 7. 1 no versículo 7, que diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos mais. Que apazigua a ira justa de Deus contra os pecadores. Como diz aqui em 4, no versículo 10. Que vai dizer assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, aquele que fez a expiação, aquele que pagou a nossa dívida jurídica. E como que nós está procedendo com a ordem do mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Será que você está
com essa certeza dentro de você? Será que você está com a certeza das verdades, das Escrituras em você? Então vamos lá. Vamos mais aqui. Não somente pelos nossos, não limitado a um grupo étnico com os judeus. Muitos pensavam que era só os judeus que seriam salvos e assim por diante. Mas aos gentios que foi enxertado na videira verdadeira. Mundo inteiro, muitas, mas não todas as pessoas. Vamos embora lá. Por isto, certeza da salvação é possível quando as pessoas conhecem Deus. Como diz o versículo 13. Você, para ter uma certeza dessa salvação, você tem que conhecer a Deus. A sua religião, a igreja que você frequenta, ela te ensina você a conhecer a Deus. Ela te ensina você a conhecer a Deus através das Escrituras. Ela te ensina você a conhecer a Deus através das Sagradas Letras. Ela te ensina você a conhecer a Deus pela mensagem das Sagradas Letras ou não? O que ela te ensina? O que ela te ensina sobre os atributos de Deus? Você, para conhecer a Deus, tem que conhecer o atributo de Deus. Os atributos. O atributo da onipresença, onipotência, onisciência, da transcendência, da imanência. O atributo do amor, do juízo. Você conhece? A sua religião te ensina isso? Para você ter certeza da salvação? Se ela não te ensina isso, eu te lamento te dizer, você não está em Cristo Jesus, nessa religião. Vamos para frente? Como o versículo 13 que diz: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Vencido em que sentido? Como vencer o maligno? João assegura aos novos convertidos, filhinhos, sua justificação em Cristo é adoção pelo Pai. Foi adotado. Assegura ao cristão maduros e mais velhos, pais, seu relacionamento com Deus eterno e imutável, e assegura a cristãos que estejam buscando a santidade, e jovens, sua vitória sobre o diabo, o maligno, perdoados, como você foi perdoado lá no ato da justificação, você venceu o maligno. Não é que você vai vencer com as suas forcinhas, não, você não vai vencer, não. É lá, com o poder de Cristo. Conheceis, vencido em grego, no tempo verbal perfeito, encontrando-se num estado estabelecido por causa do seu nome, exclusivamente por causa dele, e portanto, exclusivamente para a sua glória, como diz 1:7, 2 de 1 a 2. Vamos dizer aqui, ó: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não naqueles, Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa aula fica gostosa, hein? Glória ao nome do Senhor.
Conheceis, só falou 3 vezes em conheceis, aquele que crê em Cristo, não precisam de um conhecimento novo oferecido por falsos mestres. Porque tem muitos falsos mestres, falsas religiões que transmitem um novo conhecimento, um novo evangelho, uma nova pregação, que não é a pregação das Escrituras, que não é a pregação da palavra de Deus, que não é a pregação em que te traz ao conhecimento de Deus, que leva você a se aproximar de Deus através do conhecimento. Então, meus irmãos, vamos se fortalecer no Senhor. Agora eu vou só falar os versículos para nós não ficar numa parte só aqui. Precisamos de um conhecimento prático. O que é o conhecimento prático? Examinar as Escrituras, colocando em prática no que nela está escrito. Experiencial e testado da nossa condição espiritual. Cristo insistiu nessa pergunta em suas parábolas. Vou falar os versículos, vocês marcam. Em Mateus 7, 24 a 27, capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus 13, no versículo de 1 a 9. 18, 23, 25, de 1 a 13. João nos oferece teste por meio dos quais um cristão pode saber com certeza que foi salvo por Cristo, principalmente a obediência e ao amor, como nós lemos aqui. Que ele fala que nós fomos justificados, E o Senhor, irmão, as pessoas torcem as escrituras para que nós venhamos ser atropelados por esses irmãos. Porque a Escritura nos diz claramente: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Temos conhecido. Como você vai demonstrar que você conhece a Deus? Guardando os seus mandamentos e por essa sagrada Escritura, colocando em prática aquilo que Ele vai te iluminando pelo Espírito Santo, na tua própria consciência. Advogado no grego, paracletos, chamado para o lado. Somente nos escritos de João aqui refere-se a Cristo. E João 14, 16 a 26, João 15, 26, João 16, versículo 7. Nosso intercessor junto a Deus. A intercessão de Cristo é a aplicação contínua de sua morte para a nossa salvação. Glória ao nome do Senhor. Vamos para frente? O que é certeza? Certeza é a convicção forte e alegre de nossa salvação atual e futura. Não devemos confundir certeza com presunção, que é uma ilusão baseada em amor próprio, justiça própria e a adulação própria, como diz Provérbio 16, no versículo 2. Precisamos também ter o cuidado de não confundir fé e certeza. É possível ter fé
justificadora sem ter certeza. A certeza é um efeito da fé ou resultado da fé. Em Efésios 3, no versículo 12. A fé é um ato direto, da alma em direção a Cristo, aceitando-o e agarrando-se a Ele. A certeza é um ato reflexivo da alma, que percebe sua fé por meio do poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. É possível que um cristão tenha certeza da sua salvação. Vemos nas Escrituras que o povo de Deus desfrutou dela. Davi chamou Deus de seu Deus. Ele agradeceu por perdoar seus pecados. No Salmo 31, no versículo 14, e no Salmo 32, no versículo 1. Paulo demonstrou sua certeza baseando não numa revelação especial de Deus, mas no fundamento que pertence a todo o povo de Deus, em Romanos 8, 31 a 39. Glória ao nome do Senhor. O cristão pode ter certeza, porque as promessas de Deus são sim e amém em Cristo, em 2 Coríntios 1, no versículo 20. E porque o Espírito de Deus, que renova o coração, também pode testificar que nós somos filhos de Deus, em Romanos 8, 16. Então, o Senhor, pelo seu Espírito, também testifica que o seu Espírito se identifica com o Espírito de Deus, e assim o Senhor faz com que você sente essa certeza dentro da tua alma. Glórias a Deus. Existem sinais da graça por meio dos quais um homem pode saber se ele se encontra ou não no estado da graça. Um homem que vive no hábito de pecado, sem se arrepender por eles, deve saber que atualmente ele se encontra numa condição condenável e que continuará nela enquanto viver dessa forma. Em Gálatas 5, 19 a 21, que ali vai falar sobre os frutos do Espírito, os frutos da carne, depois vai falar sobre os frutos do Espírito. E quanto a natureza da sua carne, esses frutos da natureza da sua carne inclinada ao pecado, você está fora de Cristo. A graça santificadora de Deus produz uma vida sobrenatural dentro de nós. É o princípio infundido de uma vida santa, uma nova criação produzida pela regeneração, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, 2 Pedro, no capítulo 1, e no versículo 4. A Bíblia nos incentiva a buscar certeza quando nos oferece descrições das características da verdadeira graça salvadora, em oposição às falsificações, como diz lá em Mateus 5, de 3 a 10. As Escrituras nos ordenam a tomar certos o nosso chamado e a nossa eleição, como diz lá em 2 Pedro 2, no versículo 10. Temos exemplos de fiéis santos que usaram suas graças como sinais confortantes do amor de Deus
para com eles. Como diz lá em 2 Reis 20, no versículo 3, e Neemias 13, do versículo 14 ao 22, 2 Coríntios 1, no versículo 12, 2 Timóteo 4, dos versículos 7 a 8. Nosso Salvador estabelece o princípio de que, pelo fruto se conhece a árvore, em Mateus 12, no versículo 33. Eu não estou falando, lendo os versículos que eu estou citando aqui, que eu estou falando, para que também vocês possam se interagir com a Sagrada Escritura e ir lá ver as referências que eu estou falando aqui e buscar e se interagir e aprender a se aproximar um pouco de Deus. A gente só consegue se aproximar de Deus, irmãos, oração e Sagrada Escritura. Amém? Vamos lá. Portanto, procure em sua vida os sinais da graça salvadora de Deus com sabedoria e cautela. Não exija de si mesmo perfeição sem pecado, como diz aqui em 1 João 1,8, que tem religião que prega salvação pelas obras. Ei, misericórdia. Só Deus. Prega que você tem que se ali, cada dia, santificar. Santificação é um processo. Mas enquanto você estiver nesse corpo carnal, com essa natureza, você é uma pecadora. Nós somos pecadores. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos, e a verdade não está em nós. Você entendeu? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós enganamos, e a verdade não está em nós, porque nós estamos nessa natureza pecaminosa, nós estamos nesse corpo, nessa carne pecaminosa. Você só estará livre dessa força do pecado que habita na nossa própria natureza quando nós recebemos um corpo incorruptível. E enquanto você tiver medo da morte, meu irmão, vou te falar para você, enquanto você tiver medo da morte, você está longe de Cristo. Quando você perdeu o medo da morte, aí você está começando a se aproximar de Cristo. Amém? Mas como assim, pregador? Você lembra de Pedro? Vamos falar um pouquinho de Pedro, do Pedrão aqui. Você lembra de Pedro? Pedro teve medo da morte, ele negou o Senhor Jesus, ele amaldiçoou o Senhor Jesus, com aquele medo terrível de morrer. Quando o Senhor Jesus foi acusado e levado para ser crucificado. Mas depois, quando Jesus ressuscitou, que Jesus preparou um jantar na beira da praia, ali, que o Senhor falou: Pedro, tu me amas? Que o Senhor foi conversando com Pedro, o Senhor foi preparando a Pedro, e ali foi caindo a verdadeira conversão dentro da alma de Pedro. Pedro foi sendo regenerado, foi sendo perdoado e foi sendo fortificado, porque enquanto você amar esta vida, você não é digno da próxima. Amém? Depois, o que aconteceu? Pedro estava lá pregando, no meio de todo mundo, pregando o Cristo ressurreto, pregando o Cristo que eles crucificaram, sem medo de morrer, dormindo na prisão, tirando um X lá na prisão, descansando, sem medo da morte, com a sentença de morte pelo Herodes, com a sentença de morte, descansando na prisão. Perdeu o medo da morte. Enquanto você ama esta vida, esta carne, você não é digno do corpo incorruptível. Amém, irmão? Vamos lá, vamos para frente aqui, que está terminando.
Exija de si mesmo perfeição, sem pecado, como nós falamos lá em primeira epístola de João 1:8. Tampouco exija grandes maturidade espiritual, como prova de sua conversão. Por outro lado, não transforme em sinais da graça qualidades que um não cristão também pode ter, como receber o batismo e a ceia do Senhor, ter convicção doutrinárias corretas e demonstrar grande habilidade no serviço cristão. Use o padrão verdadeiro para se testar a palavra de Deus, como diz no Salmo 119, no versículo 105. Dá uma olhadinha lá. Ao procurar as evidências da graça salvadora, nunca se esqueça de olhar exclusivamente para Cristo. Não olhe para a igreja, placas que dizem a sua graça. Fuja. Isso é heresia, idolatria e pecado. Ao procurar as evidências da graça salvadora, nunca se esqueça de olhar exclusivamente para Cristo, como sua paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque foi Ele que apaziguou a ira de Deus sobre a condenação que estava sobre a sua própria vida, o seu pecado jurídico. Ele pagou a sua dívida diante de Deus. Sua paz com Deus. E base da sua salvação, encare-se com honestidade e luta contra o amor, próprio, que a gente deixe de valorizar o nosso ego, os nossos sentimentos. Você vê aí a nossa liturgia só prega as palavras, as pregações são tudo direcionada para o nosso ego, para te alimentar aquilo que vai te trazer alegria ou felicidade ou uma vitória. Você já viu as pregações da nossa liturgia? Essas pregações não procedem do coração das Escrituras, porque só alimenta o ego humano, e direciona só para o ego humano. Vamos lá. Amor próprio, né? E adulação própria. Se sua alma estiver cheia de escuridão e desespero, não se julgue apressadamente, mas espere até conseguir pensar com mais clareza. Enquanto você se examinar, ore a Deus para que o Espírito ilumine seus olhos. Se você descobrir que não foi salvo, não espere até descobrir mais sinais da graça em si mesmo, mas peça imediatamente a Cristo que o salve, sem mérito da sua parte, sem as suas obras. Se o Espírito de Deus lhe revelar evidências de que você foi salvo, não resista a Ele em descrença, mas submeta-se a Ele e glorifique como o Espírito de adoção, em Romanos 8, no versículo 15. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, trabalhando com duas Bíblias aqui, para passar essa aula para vocês. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, aqui foi passar para vocês passei para vocês sobre os caminhos da certeza da salvação. Amém? Peço para vocês, deixa um comentário, compartilha essa live,
para que haja iluminação no coração de outras pessoas, para que eles possam conhecer também um pouco mais da Sagrada Escritura. E deixe os seus pedidos aqui, um tema que você quer ouvir sobre um tema, e nós vem aqui preparar uma aula sobre esse tema para esclarecer para a tua vida, para esclarecer para a tua alma. Eu também tenho um canal lá no YouTube, vai lá, dá um like, se inscreva, Jean Carlos Pereira da Silva, Estudo da Bíblia. Vai lá e se inscreva, e assim o Senhor também nos fortalecerá, e glória a Deus por mim, para que o Senhor venha iluminar o nosso coração. Amém? E seus irmãos sentindo o coração aí, ó, meu notebook, meu irmão, queimou, tá vendo? Onde eu dava minhas aulas, mas se eu vou sentindo o coração, fazer uma doação aí, eu dou as aulas de graça, eu não cobro nada, eu ensino de graça, faço tudo de graça, que eu aprendi, e eu tive o privilégio de aprender com homens de Deus, professores, mestrados, e tive o privilégio de estudar com eles, e eu tenho o privilégio de passar para a irmandade da minha liturgia, tanto faz na CCB como nas desistências. Amém? E se os irmãos sentirem, irmãos, de me dar um notebook aí, para me dar aula, eu fico muito agradecido, que eu farei de graça e com bom coração na vida dos irmãos. Amém? É só me chamar no WhatsApp. O meu WhatsApp é 19 981 62 25 50. Amém? E fiquem todos com Deus, e Deus seja louvado.